Olá, você que nos acompanha aqui no podcast Bengalas. Mais um episódio, hoje um episódio diferente até para mim. De tudo que eu ando estudando e pesquisando nessa comunidade de apoio a filhos de pais idosos, quando eu soube desse trabalho, eu fiquei doida. Eu falei, não, eu tenho que conversar com ela. Então, hoje eu tenho uma convidada, que é a Silvia Clenice. Estou aqui com o material dela. Ela é concierge de pessoas de pessoas com 60 mais, né? Não sei se de ou de para concierge. Para pessoas acima de 60 ou para pessoas 60 mais. Exatamente. Companhia, assistência, segurança e estar junto para menos solidão. Então, Silvia, se apresenta aí, conta como é que você descobriu esse trabalho tão diferente e incrível. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho. Na verdade, tudo começou, né, mapeando de que forma eu poderia apoiar mais, né, em casa, os meus pais. Veio pandemia, meu irmão mais novo estava com os meus pais no interior e eu trabalhava no mundo corporativo, eu sou administradora, passei muito tempo fora aqui do estado da Bahia. E eu sempre comecei a ficar, na verdade, um pouco assim, poxa, como é que eu vou estar mais próximo? Como é que eu vou apoiar também? Né, com aquela preocupação. E já numa fase de maturidade que a gente tem um olhar um pouco já diferente, né, para os nossos pais, à medida que eles vão ficando mais velhos. Né? E eu venho de uma família enorme, né? Tenho muitos pais, tios, tias, avós emprestada, e já vinha de uma certa forma sendo ponto de apoio, seja em outro estado, seja morando aqui em Salvador, né, nas necessidades de saúde, por exemplo. E um belo dia eu me deparei com uma pessoa em São Paulo que já atua há 8 anos, né, oferecendo um serviço de concierge para idosos, para pessoas acima de 60 anos, para pessoas mais maduras. E eu passei a acompanhar, achei super interessante. Falei, nossa, eu tenho uma tia que estava morando até pouco tempo sozinha em São Paulo. Eu falei, isso é perfeito para minha tia. Daí passei a acompanhar a atividade dela e comecei a perceber que aquilo estava fazendo sentido para mim também. Né? E nesse momento que eu mudo de volta, né, volto para Salvador, eu disse, eu acho que é isso que faz sentido agora, e passei a estudar, fui modelar, né, como é que ela atua, como ela trabalha. E, na verdade, comecei há pouco tempo, comecei no ano passado. Né? É um serviço, Marta, que você não encontra, você, por exemplo, né, que tem pais mais velhos, se você precisa de alguém assim, você vai no Google, você coloca o quê? Eu preciso de alguém que possa levar o meu pai em uma consulta, porque eu vou para uma viagem, eu não tenho quem me substitua. Você vai botar lá o máximo, né, que você pensa é um cuidador. Uhum. E, às vezes, o cuidador não é aquela pessoa mais bem preparada, né, para aquilo. Ou, às vezes, você não tem certeza que pode ser ele. E aí vem a expressão, o termo de concierge. É isso que eu ia te pedir. Explica aí, que esse nome bonito não é todo mundo que sabe. Para mim, concierge remete muito a restaurante, hotel. E como é isso, né? Concierge de 60 a mais. Exatamente. O concierge, né, é um termo que você encontra muito na hotelaria, em hospitais com serviço de hotelaria ou em condomínios, né? E nada mais é do que uma pessoa que está ali para te dar assistência naquilo que você precisar, nas mais variadas atividades, né? E então, seja o idoso ou a família, ela me procura para uma situação específica, seja de minha mãe está precisando sair de casa e, Silvia, eu trabalho o dia inteiro, final de semana eu tenho criança e eu acredito que se ela voltasse à rotina de ir para a missa uma vez por semana, só o fato dela sair de casa seria ótimo. Eu posso pegar a sua mãe e levar para a missa e vamos assistir missa juntas e depois da missa, se quiser fazer um lanche, né? E essa, por exemplo, é uma alternativa que foge dos acompanhamentos de saúde. Sim.
Totalmente. O que mais você faz? Fiquei curiosa agora, além da missa. De tudo. Por exemplo, hoje eu estava com... ela é até mãe de uma amiga minha, levando para passear no shopping. E a gente está, nesse momento, tendo o Coffee Week, né? E ela adora café. E disse, Silvia, eu quero muito. E minha filha nunca tem tempo. Vamos ao shopping? Fomos, passamos na livraria, almoçamos juntas. E paramos para tomar um cafezinho e a sobremesa à base de café que ela tanto queria. Olha que legal. Teatro, cinema, tudo, o que quiser. O que quiser. E esse é até um ponto importante, né? Geralmente as pessoas acham interessante, me procuram e dizem assim, Silvia, me passa um orçamento, né? Quero a tabela de valores. E não funciona bem assim. Primeira coisa que eu preciso saber é o que você pretende, né? Qual é a atividade? Porque a gente vai considerar a duração, como será o deslocamento. Um outro ponto importante é saber se existe alguma dificuldade de locomoção, né? Se precisa de alguma atenção especial que eu possa oferecer, porque eu sou administradora, eu não sou uma pessoa da área de saúde, né? O que eu vou As finanças fazer... também, quem paga essa conta é o idoso, é você, isso acho que imagino também que depende... Exatamente. Aí, geralmente, o que é que acontece? Existe um valor que é cobrado, né, pela duração. Eu incluo o transporte. Então, pego em casa, levo e depois deixo em casa novamente. E se você tiver, se houver, a depender da atividade, uma despesa adicional, né, seja vamos para o cinema, o acesso, um estacionamento, o próprio lanche, tudo aí é uma despesa adicional que a gente cobra, que eu cobro ao final do passeio, por exemplo, né, daquela atividade que a gente faz. Mas o mais importante é que você traga um pouco, né, o que você quer de atividade, o que é que quer promover para aquela pessoa acima de 60 anos, né, seja de lazer, de entender preferência, porque aí a gente consegue pensar, né, na melhor alternativa, no que seria a melhor atividade, como é que eu posso fazer. Se tem uma questão de locomoção, eu fiz esse final de semana um casal, e ele tem um problema de locomoção na perna, então eu sabia, e ele queria passear lá, fomos ao Senhor do Bonfim, assistimos a missa, depois a gente passeou, foi na Ponta do Maitá e fomos almoçar lá na Ribeira. E é um casal do interior, acima de 60 anos. Mas eu já sabia que ele não pode andar muito, ele usa muleta. Então, são passeios que para com o carro, dá uma caminhadinha bem de leve. Então, tudo depende, né? Já tem outras pessoas acima de 60 anos que têm outra característica, que é super ativo, que quer mesmo caminhar. Então, dá até para fazer uma caminhada na orla. Olha, né? Fazer companhia para uma caminhada. Às vezes, a pessoa não sai de casa porque falta a motivação de chegar alguém e dizer assim, coloca o tênis, vamos? Nossa, já estou cheia de perguntas. Você falou alguma coisa também eu não sei se foi agora ou nos bastidores, de acompanhar paramédico, né? Mas que isso é diferente de um cuidador. Perfeito. Esclarece isso para o público, para daqui a pouco não estarem te ligando, perguntando se você é cuidadora, que não é, viu, gente? O acompanhamento de saúde, ele é hoje a maior demanda que eu recebo, né, para acompanhar em consultas, para exames, procedimentos. E o meu papel é como se eu fosse ali a filha, ou a sobrinha, ou a neta emprestada no acompanhamento. Então, um outro ponto importante, quando a pessoa faz contato comigo, e vamos, né, seguir com uma atividade, principalmente de saúde, é que eu envio uma ficha para preenchimento de perfil, onde eu preciso saber se já existe doença pré-existente, qual medicação que toma, se tem alguma alergia a medicamento ou alimento, enfim, uma série de perguntas que são importantes para que eu possa, né, fazer o melhor acompanhamento, se acontece alguma coisa no meio do caminho, né, eu saiba o que fazer, para quem direcionar, seja de assistência médica, o que for, mas, inclusive, para esse acompanhamento de saúde, para que eu possa ajudar fazendo as perguntas mais assertivas durante a consulta. E aí, um ponto super importante também ressaltar, respeitando a independência e a autonomia daquela pessoa idosa, né? Porque, por exemplo, eu acompanho uma senhora com frequência que ela tem autonomia. Então, é ela que assina lá o papel do plano de saúde. E para ela é importante isso. Eu não posso tomar a frente,
chega lá, olha, vim aqui, trouxe, eu já pego o documento na mão, entrego. Não. Obviamente que aquela situação ali eu avalio, né? Aquela pessoa, aquela senhora, ela ainda tem autonomia. Então, para ela é importante que ela entregue o cartão, que ela converse com a recepcionista. Quando ela entra no médico, é ela que vai explicar, né, o que é que ela está sentindo para o médico. Não sou eu que serei a interlocutora. Mas eu estou ali ouvindo. E se, né, um caso específico, né, que a filha já me passa, que eu já estou sabendo o que é que está acontecendo, que eu percebo que ela esqueceu de relatar algum ponto, né, que tem, aí eu pergunto, posso acrescentar? Sempre esse cuidado, sabe, de pedir se eu posso, de perguntar se você quer ajuda, né, com o documento, né, sempre para que ele não deixe de ser protagonista naquela atividade. Porque aí tem um outro ponto, a maioria das vezes é a família que me contrata, né, ou a filha, essa era uma pergunta que eu ia fazer, se vinha da família ou se vinha do idoso. A maioria das vezes é a família. Eu acabo, de uma certa forma, fazendo parte daquela rede da rede de apoio da família, né? E o que acontece, assim, por mais que sejam eles, né, que estão me contratando e eu vou lá fazer o papel de algum familiar que está ali acompanhando, eu não posso esquecer que eu estou acompanhando uma pessoa, um indivíduo, e ele precisa ser respeitado, ele precisa falar o que ele está sentindo. Então, tem esse outro detalhe, porque... Isso é pactuado com a família, né? Isso é pactuado com a família. Inclusive, assim, depois eu relato, né, tudo que houve, né, toda a orientação, tiro foto lá da receita. É óbvio que ele está levando a receita, mas eu tiro foto, pontuo, né, ressalto tudo que o médico colocou sobre como administrar a medicação, ou reforço sobre a alimentação, enfim, sobre o que quer que seja, né, que seja pontuado ali durante aquela consulta, né? Mas sempre falando, inclusive, para o idoso que isso vai acontecer. Porque sua filha, eu estou aqui fazendo papel de sua filha, tá bom? Mas tudo é conversado, né, de forma que ele sabe, né, que eu estou conversando com a família, afinal, a família me contratou, mas, ao mesmo tempo, ele precisa, né, ser respeitado enquanto indivíduo, ele está ali. Né? É diferente, né, que às vezes a gente fala muito assim, tá parecendo criança, e é muito nítido, principalmente quando eu saio com o idoso, o quanto, às vezes, eles reclamam, sabe? Dessa infantilização, né? Da superproteção dos filhos. Exemplo desse casal que eu atendi no final de semana, que nós fomos para a Igreja do Bonfim. Na verdade, na quinta-feira, eu acompanhei a uma consulta médica. Né? E aí sempre a necessidade vem das questões de saúde. E conversa vai, conversa vem, eu contando um pouco mais sobre o meu trabalho, ele falou, pronto. Então, eu já sei, é você que vai me levar com a minha esposa para assistir uma missa lá na Igreja do Bonfim. E aí eu fiquei olhando e eu falei, mas no sábado, né? Pode ser que seu filho queira te levar. Não, mas eu quero você, sabe por quê? Porque aí eu vou falar com ele, aí ele fica preocupado, às vezes ele pergunta, por que não pode ser outro dia? E às vezes o filho não faz isso de propósito, porque não queira levar. Mas às vezes é pela própria dinâmica que já existe familiar. Né? Outro dia ele disse, eu queria ir no banco, aí o meu filho me perguntou, mas você quer fazer o quê? Para que você precisa ir no banco? Então... E o pior é que eu estou vestindo a carapuça, é exatamente isso que a gente pergunta. Mas para que vai no banco? Né? Porque não resolve pela internet, como se fosse tão fácil para eles, né? Então, e tem outras questões que envolvem essa saída para eles. Né? Tem a questão da interação social, do sair, do mudar de áreas, né? De cenário, de encontrar outras pessoas, que também é importante. E, às vezes, o filho não diz não de uma forma proposital. É exatamente isso. Então, nesse cenário, ele virou para mim e disse assim, pronto, eu não tenho que justificar nada. Você vai estar contratada sábado, assim, podemos combinar? Pronto. E aí, no sábado, nós fomos assistir a missa lá na Igreja do Bonfim. Aí ele já foi meu contratante, já não foi o filho, entendeu? Você falando aí da dinâmica familiar, né? Eu estava te ouvindo e pensando assim, nossa, que massa, vou contratar ela, porque minha mãe, uma das médicas de minha mãe, a oncologista, disse a ela que ela não podia mais vir sozinha para as consultas. Minha mãe tem 85. Mas na mesma hora que eu pensei isso, me deu um aperto no peito, porque assim, eu falei, meu Deus,
deveria ser eu a estar acompanhando, né? Mas aí, ao mesmo tempo, vem toda a agenda de trabalho, da família, né? E aí você fica, assim, às vezes pensando que contratar um serviço desse pode parecer uma delargação da família. Na verdade, vem a culpa. Vem uma culpa. Aliás, culpa é o tema que tem estado aí com a gente frequentemente. Eu participei, né, desse processo de culpa de uma cliente há uns meses atrás, que ela precisava fazer uma viagem de um workshop que já estava pago há 6 meses. Só que a mãe dela teve uma intercorrência, foi para a UTI. E foi algo assim que ela ficou muito abalada. A mãe recuperou-se, ainda a tempo da viagem, mas tinha uma consulta de retorno com o infectologista. E ela estava para desistir desse workshop. E era super importante. Enfim, nós nos encontramos, né, no meio do caminho. Foi uma indicação de uma amiga em comum. E eu ouvi muito isso dela, a preocupação. Foi ao ponto de eu combinar com ela assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita à sua mãe para conhecer você e ela pessoalmente, até para já aliviar um pouquinho o seu coração. Né, porque ela já estava, assim, todo o trâmite por telefone. Então, primeira coisa que eu pensei, eu falei, ela está muito agoniada, ela também não me conhece, é normal. Então, eu fui fazer uma visita, nós tomamos um café, nós conversamos, e isso começou a acalmar. E a mãe dela com um cuidador, né, por conta de medicação, aferir pressão, uma série de cuidados que naquele momento foi necessário. E, enfim, e essa culpa, ela é muito forte. É o que mais a gente ouve, né? Eu ouço dos filhos e vivencio também em casa, né? Com as questões dos meus pais e tios e tudo mais. Só que já pensou, se você para pensar assim, talvez dentro de uma rotina de cuidados que já existe, né? Porque seja oncologista, seja fisioterapia, enfim, ou algum procedimento recorrente, que você pense o seguinte, talvez uma atividade eu possa combinar com Sílvia. Tipo assim, não vai te tirar todo o peso, né? Mas te alivia. Eu acho que o grande ponto, inclusive, da comunidade... é buscar esse alívio, com certeza. Exato. É você ter alternativa. Né? Então, não vai resolver a sua culpa. Mas talvez você tenha uma alternativa para aquela situação muito específica, que você não consegue se virar. Eu tenho uma outra cliente que, olha só, que é a história, né... Da nossa longevidade aí que vem, que bom, aumentando, mas que a gente não está preparado para isso. Tem um sobrinho que ele tem os pais, pai e mãe, e ele tem 2 tias que não casaram, não tiveram filhos e que também está sob o cuidado dele. Então, ele tem 4 Nossa. pessoas, Desafio. Não sob o mesmo teto, mas, né, tá aqui na mesma cidade para administrar, né? E a tia que eu acabo acompanhando com mais frequência, ela está com início de Alzheimer, que esse é um outro ponto super importante. Para esses acompanhamentos, eu não consigo fazer um acompanhamento para um idoso que já não esteja funcional. Posso ir, né, mas desde que, por exemplo, vá um cuidador ou alguém da família que vá junto. Certo. Caso ele não esteja mais funcional. Mas no caso dela, eu tenho essa cliente que é início de Alzheimer, então é tranquilo. Eu tenho uma ficha, que isso é super importante, no caso dela principalmente, porque ela chega para fazer um exame, ela não sabe dizer se ela tem uma hipertensão, ela não sabe mais, ela não lembra, né? Não lembra. Todos os medicamentos que ela faz uso, ela não consegue falar sobre o histórico dela. Então, eu tenho ali a ficha, que prontamente eu já pego e repasso toda a informação ali para a equipe que vai cuidar dela ou fazer o procedimento. Mas, enfim, imagine esse sobrinho com 4 idosos para dar conta, e ele tem a esposa, enfim, tem filhos. Então, é difícil equilibrar. E eu tenho hoje, eu digo assim, que ela é outra cliente fiel que eu já tenho, né? Então, já conheço quem é o dentista, já conheço a otorrino dela, a oftalmo. E é um outro ponto interessante, quando você passa a acompanhar, que outro dia esse sobrinho sobrecarregado marcou os exames, mas estavam fora da data. E ele me passou, Silvia, tem um acompanhamento, tal dia. Aí eu,
fulano, mas isso aqui foi, daquela consulta foi. Não, homem, é para daqui a 4 meses ainda, a gente só vai marcar para junho, fica tranquilo, liga lá, desmarca. Acaba que eu acabo ajudando dessa forma, porque eu tenho essa ficha de acompanhamento, né? Até por conta de reportar tudo que aconteceu na consulta, então eu acabo até ajudando dessa forma, entendeu? Eu acho também, Silvia, assim, você falou, além da cabeça de administradora, né, que também é a minha primeira graduação, o olhar de fora, porque a gente emocionalmente envolvido Perfeito. fica tão difícil ter discernimento muitas vezes, né? Muitas vezes eu tenho que parar e respirar, porque a reação vem antes do pensamento e de uma ação decidida, consciente, elaborada, né? E vem reações, inclusive, que geram culpa, tipo, ai, que saco, hoje eu estou cheia de coisa para fazer e tenho que me preocupar com isso. Né? Nossa, eu estou exausta e tenho que me preocupar com aquilo. Então, uma pessoa estando assim, de fora, talvez olhe tudo com mais clareza, né? Você falou tudo. Tem uma cliente que a filha, ela trabalha em Simões Filho. Né? Então, ela tá aqui pertinho, mas não tá, porque todo dia ela se desloca para Simões Filho. Né? E é uma dessas clientes recorrentes que eu tenho. Então, quando eu já saio do médico, que inclusive já tem ali endereçamentos para fazer de exames, procedimentos, eu já mando áudio para ela dizendo assim, ó, se você for conseguir acompanhar, aí tudo bem, você remarca, mas eu já saí, já deixei tudo marcadinho. Porque é óbvio, né? No caso dela específico, a gente já tem esse acordo, que isso é um outro ponto importante. Diferente do sobrinho. Já o sobrinho, ele tenta ao máximo acompanhar. Então, ele fala assim, não, Silvia, pode deixar que eu marco, que eu vou tentar casar com a minha agenda. Se eu não conseguir, aí eu vejo como é que está a sua disponibilidade. Já essa outra família, não. Eu já saio da consulta, se tem exame para fazer, eu já deixo tudo marcado. Já tenho uma noção de como é que é a rotina delas, o dia do Pilates, tudo mais, porque a gente acaba se relacionando. Então, eu já deixo tudo organizadinho, repasso para a filha, né, por WhatsApp, e aí fica. Aí, obviamente, ela fala, ai, Silvia, eu vou preferir acompanhar na consulta de retorno com o resultado dos exames para conversar melhor com o médico. Ok. E é interessante, assim, eu fico pensando, porque eu até fiz questão de trazer aqui no Bengala geriatras, né? Já entrevistei 2, estou para entrevistar mais uma. E tem o geriatra, mas hoje a medicina está muito compartimentalizada, né? Então, é tanto médico, é tanto exame, que eu fico pensando, meu Deus, assim, também se eu fosse acompanhar todos os médicos e todos os exames dos meus pais, eu tinha que estar em dedicação exclusiva. E quem fica em dedicação exclusiva, né, às vezes acaba tendo que deixar trabalho, a família, e inclusive muitas vezes adoece. A não ser que essa seja uma vocação, porque tem gente que tem a vocação, mas tem outros que estão na sua vida ativa, produtiva. Então, realmente é uma alternativa importante. Agora, Silvia, eu estou vendo você muito simpática, né? Como é a conversa com esses velhinhos, né? Se bem que tem alguns que são mais longevos, outros menos, mas como é a conversa com essa turma, né? Porque a gente também já falou aqui no podcast que, às vezes, por eles saírem pouco, fica sem repertório, mas eu imagino também que para eles falar só com a gente, né? Fica tudo muito repetitivo. Então, como é? Você conversa com eles, o que é que eles falam? O que é que eles gostam? Olha, é interessante. Cada um tem um perfil. Sim. Então, da mesma família, eu atendo uma senhora que é super comunicativa. Então, ela me conta a vida toda. Né? E ela fala o quanto ela gosta do genro, as questões com a neta, e óbvio, né? Você tem que ouvir e não absorver e ficar ali. Mas, enfim. Agora, da mesma família, tem situação, tem a sogra dessa amiga minha, que ela já me avisou, Silvia, no dia que você for acompanhá-la, você só responde o que ela perguntar e se ela der espaço. Porque tem pessoas que... Só que, no fundo, quando você acompanha, não é bem assim. Quando você começa só para falar do clima, do trânsito, ou sobre algo que está para acontecer, uma notícia, aí parece que as cortinas se abrem para o assunto.
E isso facilita. E vou te falar, eles querem espaço para serem ouvidos. Eu imagino. E é muito interessante. Eu gosto muito de conversar. Eu falo. Mas quando eu estou com eles, o foco são eles. Né? É você ouvir o que aquela pessoa está ali contando para você. Contando das preferências, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que tá bom, do que não tá. Entende? E é impressionante, assim, como eles se soltam, mesmo às vezes. Eu sempre dou o exemplo dessa senhora porque ela é, eu acho sensacional, assim, adoro acompanhá-la. Mas quando nós começamos, a filha falou assim: eu não sei se minha mãe vai gostar de você. Porque minha mãe é chata. E hoje, há umas consultas atrás que eu a acompanhei, ela chegou para o ortopedista e disse assim: não, o meu joelho está doendo muito. E o ortopedista: mas quando é que dói mais? Ah, dói quando eu ando com minha filha, porque quando eu ando com Silvia não dói. Aí ele: pronto, a solução é essa. E ela brinca comigo, ela diz assim: eu prefiro marcar. Não, Silvia, a gente já vai deixar marcado, viu? Já deixa agendado. Hoje é ela mesma que faz o agendamento, ela transfere o dinheiro do valor, né, para fazer a reserva da disponibilidade da agenda. E ela prefere, por quê? Porque a gente se conversa, porque ela tem espaço para ser ela, para a filha não estar ali apertando, dizendo: ah, mas minha mãe, mas você precisa disso, mas você precisa de aquilo. Entende? Então, eles se soltam. É impressionante, assim, é bem interessante. Agora, cada um, obviamente, dentro do seu perfil. Uma senhora professora de inglês, eu atendi há pouco tempo, ela já... O máximo ela conversou ali sobre a filha, mas assim, muito mais comedida, né? Não, tá bom, Silvia, obrigado, Silvia, aqui tá. E aí você vai levando naquele ritmo dela. No ritmo dela. Aí é muita aquela coisa de, nesse momento eu tô atendendo um cliente, então eu tenho que ir no ritmo que aquele cliente tá me permitindo ir, entendeu? Por sinal, gente, vem aí um podcast Bengalas muito legal, porque eu vou ouvir os idosos, viu? O que é que eles têm a dizer da gente. Porque... Hashtag medo. Medo, né? E porque tem isso mesmo, acho que a gente... de novo, a carga emocional, né? Já fica tão desgastada, às vezes são outras coisas para resolver, questões burocráticas. Hoje de manhã mesmo eu estava com meus pais resolvendo questões burocráticas, né? E aí você discute com o plano de saúde, você resolve coisa de empregada, você... E é impressionante o quanto isso também ocupa tempo. Sim, muito. Então, acho que assim, às vezes ocupa até mais, porque é tanta burocracia, gente. Mulher não é. Uma das coisas, prova de vida. Quem, por mais que já teve algumas alterações aí, que algumas instituições já verificam, né? Você está sacando todo mês, isso e aquilo, mas ainda tem quem precise se deslocar para a prova de vida. É uma possível atividade. Acompanhar para que a pessoa vá lá no banco dizer que eu estou vivo. Um exemplo. E uma outra coisa que eu ofereço também de possibilidade é ir em casa, para ajudar exatamente nisso, com organização de rotina, para ajudar, se eu estou precisando fazer orçamento, sei lá, quebrou a pia, é um serviço, eu estou tendo dificuldade, ou para ajudar com tecnologia. Eu tenho uma cliente que é para ir à casa dela, para ajudá-la com o celular. Só que aí, no fundo, não é só a ajuda da tecnologia. Né? E tem filhos, mas os filhos estão fora. Um filho está trabalhando no Mato Grosso. Né? Outra filha também está fora por estudar. E não tem a quem perguntar, o filho por telefone não consegue ajudar. E uma vez a cada 15, 20 dias eu estou na casa dela para ajudá-la com alguma questão de tecnologia. E acabo sentando com ela para resolver outras coisas que sempre ela tem de pesquisa, para ajudar com imposto de renda, alguma coisa assim, entendeu? E é interessante, assim, não sei se é geral, mas eu vejo assim, na casa dos meus pais foram muito ativos, vida profissional maravilhosa, mas minha mãe mesmo já estou de saco cheio de perguntar o que é que vai fazer para comer, né? De decidir o que é que falta comprar no mercado. Então, vem vindo também um cansaço mental, que ajudar nisso deve ser bacana. Fora que vai interagindo, você não faz isso só, né? Exatamente. Esse é um outro ponto, sabe, Marta? Que eu venho percebendo.
como a maioria do cliente, né, da pessoa acima de 60 anos vem hoje pela necessidade de saúde, o que eu venho percebendo, na conversa principalmente, é exatamente falta, às vezes, ter mais interações com pessoas que sejam fora ali do ambiente da casa. Uhum. Inclusive, porque isso é importante, por questões de saúde. Seja de Alzheimer, de demência, o fazer sair de casa também, porque às vezes vai ficando mais rabugentinho, né? Ou acomodado, né? Não quero porque a cama do hotel não é boa, porque o sofá da sua casa é baixo e por aí vai, né? E às vezes o que falta é o estímulo, né? Como eu falei, assim, às vezes é de alguém bater ali na parte e dizer, coloca um tênis que nós vamos dar uma caminhada agora. Vamos ali que a gente vai tomar um sorvete. E muitas vezes, assim, quando é o filho, por mais paciente, eu mesma me considero uma filha super paciente no trato, mas os sentimentos vêm, né? Então, você fala assim, falou do meu sofá, ou falou da cama lá de casa, e você entra na reativa, né? E para você que está de fora, é indiferente. Exatamente. Né? Ou pelo contrário, vai dizer, é isso mesmo, né? Para entrar na conversa. É bem isso. Aí a gente vai até pensando em soluções de como vamos resolver isso. Quando eu vir aqui novamente, será que a senhora já vai ter trocado essa cadeira, já vai ter resolvido? Ou se vê você que passeia também e leva para os lugares, é difícil no Brasil a estrutura para isso, né? Você encontra essas dificuldades de onde parar, por onde caminhar, como é? Fala um pouquinho. Excelente a pergunta. Às vezes, assim, principalmente no início, eu até falava, ai, meu pai, outro dia eu levei uma pessoa lá para a Cidade da Música. Né? Silvia, eu quero ir ao museu. E nós fomos. E eu fiquei super preocupada, porque eu falei, meu Deus, onde eu vou estacionar? Essa pessoa tem dificuldade de locomoção? Se tiver, como vai ser? Porque, por exemplo, lá não tem estacionamento. Então, você tem que parar ali em algum lugar do comércio, atravessar a rua, faixa, né? Hoje, eu acredito que boa parte dos nossos museus aqui em Salvador, boa parte, tem acessibilidade, mas dentro do museu. Então, se você for ali no Museu de Arte da Bahia, você consegue estacionar lá dentro. Eles não divulgam muito, mas você consegue estacionar lá dentro. Você pega um elevador lá dentro, você não precisa subir escada. Só que a questão é o entorno, entende? Então, quando você vai ali para o comércio, que você vai fazer um passeio no mercado modelo, não dá para fazer com todo idoso. Por isso também a preocupação que eu tenho quando a pessoa me aborda é de saber se tem alguma dificuldade de locomoção, qual é a atividade que nós vamos fazer. Porque às vezes eu preciso, inclusive, sugerir alguma alternativa, entendeu? Porque, infelizmente, a gente não tem todos os espaços preparados. Pois é, eu não sei se foi o Museu de Arte que você falou aí, mas teve uma vez, eu estava querendo levar meus pais em coisas diferentes. Aí levei para ver aquele Candlelights, porque a acessibilidade eu fui antes, vi que a acessibilidade era boa. E aí comprei um show que acontecia no museu, que era a história da música brega. Eu falei, deve ser divertido, né? Vou levar eles. Mas aí eu olhei na internet e dizia que não tinha acessibilidade. E os dois têm dificuldade de locomoção, né? Minha mãe anda com andador, meu pai anda com a bengala. Até daí nasce o nome Bengalas, né? Eu chamo meus heróis de bengala. E fica difícil, aí você desanima. Aí você acomoda, enfim... É difícil, é desafiador realmente fazer isso. Esse é um ponto super crucial, assim, né? É fundamental de você colocar. Eu procuro mapear, né, para onde eu devo levar, né, aquele idoso. Até mesmo locais de saúde. Eu tenho cuidado de antes olhar, ver se tem manobrista, se o estacionamento é do lado. Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente com início de Alzheimer, eu não posso deixar que ela desça sozinha do carro e me espere estacionar. Sim. Né? Então, tudo isso a gente precisa mapear para fazer esse tipo de acompanhamento, a depender da característica do perfil daquele idoso. E esse é um ponto crucial. É por isso que eu falo, assim, o serviço o de concierge é uma coisa que você hoje ainda não encontra mesmo. E vai muito além do que ser um acompanhante. Né? Óbvio,
vão acontecer situações que eu possa não ter previsto e que o filho também não teria previsto e tudo mais. Mas eu preciso ter essa atenção do onde nós vamos, onde eu vou parar, como essa pessoa vai descer, se locomover. Porque imagina a responsabilidade, né, de, por exemplo, se o seu pai usa bengala e ele tropeça. E aí bate esse joelho, incha o joelho, e daí vem uma série de coisas que vão né, que acarreta a partir daí. Uhum. Então, tem todo esse contexto aí que precisa ser observado. E aí eu já emendo uma outra pergunta para você. É um serviço novo. Eu aqui, quando eu soube do serviço, na verdade, me indicaram 2 pessoas, você e mais uma, não desconheço outras, né? E aí, uma pessoa que deseja um serviço desse, que cuidados ela deve ter? Né? Porque parece uma coisa simples, mas pelo que a gente conversou aqui, para mim é altamente qualificado. Né? Primeiro que a gente não entrega esse bem tão precioso que são nossos pais para qualquer pessoa, ainda mais num país tão inseguro. E como é que uma pessoa pode avaliar se está entregando a um concierge mesmo, alguém preparado para isso? Marta, a primeira coisa que eu vou te dizer é assim, ó, todos os meus clientes vieram de indicação. E isso já reflete um pouco a pergunta que você traz, a preocupação que você traz. Uhum. Vieram de pessoas que me conheciam e indicaram. Então, assim, meus clientes foram pessoas que estudaram comigo, fizeram faculdade aqui comigo, ou já trabalharam, ou que eram amigas de alguém que me conhece. Sei. E aí, o que eu posso dizer primeira coisa é buscar referência mesmo. Uhum. É óbvio que, para mim, inclusive, nesse processo, isso virou uma barreira de entrada, inclusive. Uma pessoa aparece oferecendo serviço que você nunca ouviu falar, de concierge, para levar seu pai, seja para passear ou para uma consulta. E o que é isso? De onde ela veio? Então, o que hoje ou melhor, desde quando eu comecei, a minha maior preocupação, inclusive de me divulgar, foi através da minha rede pessoal. Porque aí vem um pouco da reputação. Sim. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, se outros concierges começam a surgir, e é importante que surjam, porque... Eu já ia dizer, daqui a pouco você vai ter que ter equipe com você, né? Porque... É uma coisa que já venho pensando... E é um ponto, inclusive, de preocupação. Mais depois desse podcast, de aparecer no Bahia Notícias. E é um ponto de preocupação, sim. Porque para trabalhar comigo, porque hoje sou eu que presto o atendimento. Diretamente, né? Diretamente. É uma pergunta, inclusive, que me fazem. É você mesmo, Silvia? Sou eu. Uhum. Sou eu que faço. E de acordo com a disponibilidade que eu tenho, eu vou lá, encaixo e faço. Já teve situações que eu não pude atender. Mas eu já penso... Só que como é que eu vou recrutar essa pessoa? Porque envolve o serviço de transporte, de levar, de pegar, então tem que ser um condutor bem habilitado e tudo mais, mas envolve também a questão da confiança, do tratamento, do acolhimento, e aí o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, pesquise a reputação dessa pessoa. Então, hoje meu Instagram está aberto, eu venho recolhendo depoimento de clientes e eu sigo, principalmente, atuando nessa minha rede mais próxima. Óbvio que aqui, espero, e as entrevistas você já deu em rádio, tudo, né? Exatamente, E aí vai ampliando. Vai ampliando, mas hoje como eu já tenho uma carteira de clientes, o que eu falo eu posso te colocar em contato com um dos meus clientes, para falar um pouco, que é a forma que eu tenho de demonstrar ou de passar um pouco de segurança para a família, ou até mesmo para aquela pessoa se sinta mais que queira me contratar e que não sabe quem eu sou. Porque uma outra coisa que me perguntam muito é exatamente se eu sou da área de saúde. E eu não sou, porque eu não sou a cuidadora. O cuidador, ele está ali responsável diretamente pelo cuidado, alimentação, administração de medicamento. Não é o meu caso. Eu também sou administradora, formada em especialista em logística. Agora, quando a gente vem de uma bagagem de mundo corporativo, a gente tem um olhar de
atendimento para cliente, inclusive de processo, né, para ter a ficha de perfil, para depois ligar para saber se está tudo bem, se você repassou todas as informações, né? Eu tenho um checklistzinho, digamos assim, né, de quando eu faço o atendimento, o acompanhamento para repassar algumas coisas para não ficar. E estou no processo também de construção, porque eu modelei esse negócio de uma pessoa que faz isso há 8 anos em São Paulo, mas ela é uma característica completamente diferente o público dela do que vem se formando a minha carteira aqui. Lá são os 60 a mais que a contratam e principalmente para quê? Para lazer. Olha. Ela faz muito passeio. Restaurante árabe, noite italiana, passeio na Serra da Mantiqueira, inclusive com grupos, que é uma alternativa, mas como eu faço com carro particular, eu posso até 3 pessoas. Então, se tiverem aí idosas, né, ou idosos que são mais animados, que querem passar uma tarde ali no Pelourinho, podemos fazer também, né? Mas, de novo, sempre com aquele cuidado de saber qual é o perfil, das questões de locomoção, com as orientações que a gente passa para passear no Pelourinho sem tropeçar. Então, aqui está se configurando esse outro público, né? De saúde. O público mais de cuidado. Nossa, dá vontade de ficar aqui a tarde toda conversando com você, Silvia, mas o nosso tempo está se esgotando e aí eu queria que você dissesse, né, onde é que as pessoas te acham. Você falou do Instagram e eu vou compartilhar isso no Bengalas, tá bom? Eu vou ficar feliz. Na comunidade do WhatsApp, mas no Instagram, ou como é que te acha? @Silvia Clenice, não tem outra. E aí pode... Clenice com C. Clenice com C, né? @Silvia Clenice. O meu Instagram é a minha rede social principal. Lá tem o link para falar comigo pelo WhatsApp. Então, clicou ali no link da bio, já direciona para o meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem, falar, né, qual é o seu desejo ou qual é a sua principal necessidade. E aí a gente conversa e vai ser um prazer ajudar. E Silvia, se alguém, você está começando seu negócio, ainda tem espaço para clientela, mas se alguém quiser ser concierge, qual é o caminho que você indica? Primeiro, você precisa reunir algumas características, né? Que é principalmente gostar de pessoas, independente da idade. Né, vai te exigir muito habilidade de comunicação e de solução de problema. Porque você está ali com a pessoa, quero fazer xixi. Problema de documento, que já aconteceu, né, de você verificar, está indo para um exame, está faltando alguma coisa e volta dentro de casa, enfim. Você tem que solucionar o problema, você tem que ser comunicativo. Eu imagino que paciente. Com certeza. E escutativa. Principalmente, o filho ou o contratante, o familiar, vai te passar algumas características. Às vezes, quando o idoso senta ali do seu lado no carro, você, não é bem assim, conversa, se solta ou não se fecha num primeiro momento. E você vai ter que ter essa habilidade. Por quê? Porque você está ali representando, principalmente no caso de saúde, né? Porque você vai precisar ouvir, repassar, perguntar, né, fazer aquele papel. Então, assim, são as principais, digamos assim, competências, né, comportamentais. E o restante é como empreendedor mesmo, sabe? De se organizar, de ter um processo, vai ter que ter uma ficha de atendimento do cliente, para o cliente, né, para reunir as informações e como você vai se divulgar e fazer parcerias e vamos embora, porque eu acredito que esses concierges surgirão a partir daí, viu? Mercado não falta, a comunidade... Acho que demanda tem. O país está envelhecendo, os filhos de pais idosos estão na loucura, né? Essa geração sanduíche que trabalha, que cuida de seus filhos, que cuida das suas casas, cuida dos seus pets e cuida dos seus pais. Então, o mercado não vai faltar. Agora, gente boa para fazer acontecer, que é o desafio, né, Silvia? E, nossa, estou encantada, né? Obrigada. Não só com o serviço, que, como eu disse, para mim é novo, mas também com
seu domínio do assunto, né, sua simpatia, e eu acho que eu vou virar cliente, viu? Pode eu vir. Não, meus velhinhos que são lindos. Beijo, mãe, beijo, pai. E obrigada. Eu que agradeço. A próxima. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio do nosso podcast Bengalas. Um beijo.